Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Olá, hoje a gente vai mergulhar na mente de uma das figuras mais paradoxais do século XX, Bertrand Russell. Paradoxal é uma ótima palavra, porque para a maioria das pessoas o nome Russell evoca uma imagem muito específica, né? Exatamente, a imagem de um lógico implacável, um ateu militante cuja crítica à religião foi, assim, demolidora. Com certeza. E para guiar nossa análise hoje, a gente tem aqui trechos do ensaio explosivo dele, Por que não sou cristão? Isso. E, o que é fundamental para nossa conversa, um artigo analítico chamado O Paradoxo da Fé Sem Dogma, o sentimento religioso em Bertrand Russell. E é nesse título que está o nosso ponto de partida. Porque a nossa missão aqui é investigar uma contradição que parece quase impossível de resolver, sabe? Sim, como que o homem que declarou a religião organizada como e eu cito, principal inimigo do progresso moral. Uma frase fortíssima. Muito forte. Como esse mesmo homem podia ser descrito por pessoas próximas como a própria filha dele, como um homem profundamente religioso. Parece que as duas coisas não cabem na mesma pessoa, né? Fica parecendo uma hipocrisia até. Pois é. Ou ele era um crítico feroz, ou ele era um homem com sentimentos religiosos. Aparentemente não dá para ser os dois. Mas as fontes sugerem que para entender o Russell, a gente precisa abandonar essa visão de ou uma coisa ou outra. Exato. Ele mesmo nos deu a chave para decifrar esse enigma. Ele desmontou a religião em partes, sabe? Ele não via a religião como um bloco único, monolítico. E essa separação é o que o artigo O Paradoxo da Fé Sem Dogma explora. Isso. Fica muito claro que o Russell a dividia em 3 componentes distintos, e ele travou uma guerra contra 2 dessas partes, mas defendeu e, assim, até cultivou a terceira. É nessa distinção que o paradoxo começa a fazer sentido, então. Exatamente. Ok, então vamos abrir essa caixa de ferramentas que ele usou. Quais são esses 3 componentes? Bom, o primeiro e talvez o alvo mais óbvio dos ataques dele era a igreja. A instituição.
Isso, a instituição. A estrutura de poder, a organização política e social com uma história, né? Ele via a igreja como uma força quase sempre reacionária. Que se opunha ao progresso. Sistematicamente, ao progresso científico, social, moral. Ele não media palavras sobre isso. Não era uma crítica sutil. De forma alguma, era um ataque frontal. Ele argumentava que em quase todos os grandes avanços da humanidade, sei lá, abolição da escravatura, reforma das leis penais, aceitação da ciência de Copérnico, de Darwin, em todos esses momentos, as igrejas organizadas estavam do lado errado da história, sabe? Defendendo a tradição, contra o progresso, a crueldade contra a compaixão. Então, para ele, a instituição era moralmente falida. Exato. Esse é o primeiro pilar. Certo. Essa é a primeira parte. E a segunda? A segunda parte é o credo, ou seja, o conjunto de dogmas, as doutrinas que se exige que os fiéis aceitem sem questionar. Coisas como a existência de Deus, a imortalidade. Isso, a divindade de Cristo. E aí entra o lógico Russell. Como um dos maiores lógicos da história, ele via a aceitação de proposições sem evidências como um veneno para o intelecto. Um veneno? Sim. Tem uma citação forte dele registrada nas fontes, onde ele diz que a fé cega embota a mente dos jovens. É a ideia de que a honestidade intelectual é o valor máximo, né? Acreditar sem provas não era uma virtude, era uma falha. Uma falha de caráter intelectual, quase. Precisamente. Ele considerava a exigência de fé uma violação da ética da investigação científica. Que se baseia na dúvida, na verificação, na disposição de mudar de ideia. E o dogma é o oposto disso. É o oposto. É a certeza inabalável, imune à razão. Então ele rejeitava o credo por motivos lógicos e também éticos. Ok. Até aqui, tudo bem. Temos o Russell, que todo mundo conhece, o crítico da igreja como instituição e do credo como um sistema de crenças. Mas, e a terceira parte? É aqui que a história fica realmente interessante. É exatamente aqui. O terceiro elemento que ele isola é o sentimento religioso. O sentimento. Isso. E algo completamente diferente. Não é uma instituição, não é um dogma, é uma experiência emocional, pessoal, subjetiva. Que tipo de experiência? A sensação de assombro, de reverência, o que ele chamava em inglês de awe, sabe? Diante da vastidão e do mistério do universo. E as fontes são, assim, inequívocas. Russell não apenas admitia ter esse sentimento, como o considerava uma parte valiosa e essencial da vida. Uau, ok. Isso muda tudo. Então, quando a própria filha dele, a Catherine Tait, o descreveu como profundamente religioso... Ela não estava exagerando. Não. E isso vindo de alguém que conhecia intimamente, né? Não um crítico de fora analisando. É um testemunho de dentro de casa. Isso. Isso vira a imagem pública dele de cabeça para baixo. Completamente. E o próprio Russell corrobora isso. Ele confessou nos escritos dele que um dos motivos primários que o levaram a estudar filosofia foi, e eu cito, o desejo de encontrar alguma satisfação para os impulsos religiosos. Nossa, ele usou a palavra religiosos. Usou? Ele descrevia um conflito interno permanente. De um lado, um intelecto dele, o lógico rigoroso que exigia provas para tudo. Certo. E do outro, as emoções dele, que nas palavras dele, se rebelavam violentamente contra a visão de um universo frio, sem propósito, puramente materialista. Isso é fascinante. Então ele sentia essa necessidade de assombro, de reverência. Mas a própria lógica dele o impedia de aceitar as respostas que a religião oferecia. Exatamente. Que tipo de sentimento era esse, então? Se não estava ligado a um Deus pessoal, para onde ele o direcionava? Essa é a questão central. O temor reverencial dele não era para uma divindade. Especialmente não o Deus do cristianismo tradicional, que ele considerava uma figura tirânica. Ele tem uma frase sobre isso, não tem? E indigna de homens livres. O sentimento dele era o que o artigo descreve como um misticismo vasto e indefinido. Um misticismo sem Deus. Como isso funciona? A fonte aponta para a influência de um filósofo, Spinoza, que tinha uma visão de Deus que era essencialmente a totalidade do universo.
a própria natureza e suas leis. Ah, entendi. Deus como a natureza. Isso. E para o Russell, essa ideia se encaixava perfeitamente. O sentimento de reverência dele era direcionado à grandiosidade do cosmos que a ciência revelava, sabe? A beleza das leis matemáticas e a incrível capacidade da mente humana de compreender um pedacinho disso tudo. Então era uma espiritualidade secular. Perfeito. Uma espiritualidade secular, enraizada na razão e na observação, não na revelação ou no dogma. Uma espiritualidade sem dogma. Parece algo bastante moderno, na verdade. Mas imagino que na época dele essa fosse uma ideia difícil de ser aceita. Alguém o desafiou sobre isso? Com certeza. E um dos desafios mais, pontiagudos, veio de outro gigante intelectual da época, o poeta T.S. Eliot. Ah, o T.S. Eliot. Exato. E o artigo sobre o paradoxo de Russell dedica uma boa parte a essa controvérsia porque ela vai ao cerne da questão da honestidade intelectual. O que o Eliot disse que incomodou tanto o Russell? Bom, o Eliot, que era um cristão devoto, basicamente acusou o Russell de ser um cristão cultural que simplesmente não tinha admitido isso ainda. Como assim? Ele rotulou o ateísmo do Russell como sendo apenas uma variedade de cristianismo ou um sentimento de low church. Nossa. Para Russell, isso foi um insulto intelectual profundo. Era como se o Eliot dissesse: você acha que escapou, que construiu seu pensamento com base na razão, mas, no fundo, a gramática emocional que você usa ainda é a nossa, cristã. Entendi. Eliot estava tentando cooptá-lo, dizendo que mesmo a rebeldia dele era definida pela tradição que ele rejeitava? Exatamente. E para um lógico como Russell, que prezava acima de tudo a clareza e a precisão, essa tentativa de absorção semântica do dissenso, como ele a chamou, era inaceitável. Ele deve ter reagido fortemente. Muito. Para ele era fundamentalmente desonesto usar as emoções, como esse sentimento de assombro, para validar dogmas que não tinham evidências, entende? Ele acreditava que o mundo precisava de corações abertos e mentes abertas. E a tentativa do Eliot era, na visão dele, uma forma de fechar a mente. Ok, então temos o homem privado, com seus impulsos religiosos, sua admiração pelo universo. Mas isso é tão chocante justamente porque contrasta violentamente com a figura pública. Vamos voltar para o Russell que todos acham que conhecem, o autor de Por que Não Sou Cristão. Certo. Como ele se apresentava nesse ensaio? Ali, no ensaio, não há espaço para ambiguidades. Ele é metódico, lógico e absolutamente demolidor. O primeiro passo que ele dá é insistir numa definição clara do que significa ser cristão. Ele não aceitava definições vagas. De jeito nenhum. Ele rejeita a ideia de que ser cristão é apenas tentar viver uma vida boa. Ele diz que isso seria um insulto a budistas, confucionistas, humanistas e tantos outros que também buscam uma vida ética sem serem cristãos. Então, para ele, não era um rótulo cultural. Tinha um critério mínimo. Qual era a linha que ele traçava? A linha era dogmática. Para o Russell, no mínimo dos mínimos para se chamar de cristão, uma pessoa precisaria acreditar em duas coisas: em Deus e na imortalidade. E em Cristo também. E, em geral, também acreditar que Cristo foi, se não divino, pelo menos o melhor e mais sábio dos homens. Sem essas crenças fundamentais, a palavra cristão perdia o significado para ele. E como ele não acreditava em nada disso, Ele se declarava não cristão, simples assim, lógico e direto. e a partir daí a crítica dele se intensifica, certo? Muito. Ele vai além da descrença pessoal e faz uma acusação mais ampla. Ele argumenta que as religiões organizadas em geral, e ele inclui aqui o comunismo, que ele via como uma religião secular com seus próprios dogmas. E interessante essa comparação. Sim. Ele dizia que todas essas religiões organizadas são falsas e prejudiciais. O cerne do problema para ele era essa exigência de uma fé cega que não pode ser abalada por fatos. Mas a declaração mais forte dele, que as fontes destacam, é quase uma declaração de guerra, né? É uma afirmação inacreditável na sua força. Ele escreve que considera a religião cristã como um sistema de dogmas e instituições o principal inimigo do progresso moral no mundo. Essa é uma afirmação brutal. Não é apenas um inimigo ou algo errado. É o principal inimigo do progresso moral. Isso ajuda a gente a entender por que ele era uma figura tão polarizadora. Com certeza. Ele não estava apenas discordando, ele estava de fato declarando guerra a toda uma visão de mundo.
E ele justificava isso historicamente, argumentando que a moralidade baseada na fé, especialmente no medo do inferno, produziu séculos de crueldade. E que a melhoria moral da sociedade veio de outro lugar. Veio da razão, da ciência, da compaixão humana, muitas vezes em oposição direta às igrejas. Então, aqui está o paradoxo em sua forma mais aguda. De um lado, o lógico e implacável, que vê a religião institucionalizada como um freio para a humanidade. Do outro, o homem que busca em privado satisfazer impulsos religiosos e que sente um profundo temor reverencial pelo universo. Exato. Como ele conciliava essas duas metades dentro de si? Para ele, isso não era uma contradição. Se a gente conectar todos os pontos, a conclusão a que as fontes nos levam é que para o Russell não havia contradição alguma. Não havia. Não, porque as duas posições operavam em esferas diferentes e eram governadas por um princípio superior, a honestidade intelectual. Ele acreditava que a verdadeira virtude humana não estava na fé, mas na coragem. A coragem de fazer o quê, exatamente? A coragem de olhar o universo de frente, como ele dizia. Aceitá-lo como ele é, com toda a sua beleza inspiradora e sua aparente indiferença, sabe? Com as alegrias e os sofrimentos, sem inventar o que ele chamava de apoios imaginários no céu. Então era possível sentir admiração? Perfeitamente possível. E até desejável. Sentir admiração, assombro, reverência pela realidade. O que era inaceitável para ele era usar esse sentimento nobre como uma desculpa para acreditar em contos de fadas, para sacrificar a integridade da razão. Então, o paradoxo de Russell, no fim das contas, não é uma hipocrisia. É uma distinção muito cuidadosa e, para ele, muito honesta. Isso. É quase um roteiro para uma vida secular e ainda assim espiritualmente rica. Ele nos mostra um caminho onde é possível cultivar uma profunda sensibilidade para o mistério e para a grandiosidade da existência. Sem abrir mão 1 milímetro do pensamento crítico e da exigência por evidências. Manter o sentimento, mas rejeitar o dogma. O que nos deixa com uma pergunta final bastante provocadora, não é? Russell nos força a questionar a nossa própria relação com o conhecimento e o assombro. Sem dúvida. A provocação que ele nos deixa é esta. Será que a verdadeira coragem intelectual não reside precisamente em sustentar essa tensão? Em ser capaz de sentir a admiração e o assombro de uma criança diante do universo e, ao mesmo tempo, ter a disciplina de um cientista, recusando-se a aceitar respostas fáceis ou dogmas que não podem ser provados? A capacidade de viver nesse espaço desconfortável entre o mistério e a razão. Para Bertrand Russell, essa capacidade parecia ser o verdadeiro cerne de uma vida bem examinada.